nossa ministração. Abra sua Bíblia, vamos ler na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo de número 2, e versículo de número 8. Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 8. Só que ainda não adquiriu a revista O Discipulado 1, nós estamos ali com o irmão Erasmo na banca de apoio, você pode ir lá e adquirir a sua revista para você participar conosco deste estudo que você vai discipular uma pessoa também. Diz assim então a palavra do Senhor: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém. Você pode, por favor, colocar a nossa projeção, e esse ensinamento, a partir de hoje, vai ficar agora gravado. Você vai poder revisá-lo agora nos nossos canais, nas nossas redes sociais, nas nossas plataformas sociais, para que você que não conseguiu anotar referência, não conseguiu entender alguma coisa, você possa tê-lo. E eu vou pegar também esse material que está em PDF, em slide, eu vou colocar em PDF, eu não sei se no Instagram, no Facebook ou no YouTube, dá para colocar lá para você poder baixar esse material e você utilizá-lo também se for necessário a revisão. Mas você, se puder, por favor, adquira a sua revista, porque é com ela que você vai discipular uma outra pessoa. Sendo assim, nós vamos dar uma voltada no que nós falamos, entendendo a salvação, que nós falamos só de um tópico, para que as pessoas que vão nos acompanhar agora, a partir desta gravação, possam ter o começo. Então, a primeira lição que nós vamos ver da revista Discipulado 1 é entendendo a salvação. Então, vamos lá. Esse discipulado é o discipulado que você vai fazer um a um. Então, aqui diz aí, entendendo a salvação. Todos os seres humanos precisam de salvação. O que eu preciso entender? Que algumas pessoas, quando você conversa com ela, inclusive quando você traz aqui à frente, elas falam assim: eu já tenho Jesus na minha vida, só que ela precisa entender como a salvação funciona. Quando você vai evangelizar, principalmente um católico, você vai discipular, porque esse discipulado, ele não vai ser feito somente com as pessoas que aceitaram Jesus. Eu falei aqui na semana passada que os testemunhas de Jeová, eles não querem saber se você é ou não testemunha de Jeová. Eles batem lá na porta da sua casa e perguntam se você aceita o estudo da sentinela. Quem já recebeu um testemunho de Jeová que bateu na porta da sua casa? Pois é, só que os cristãos não fazem isso. Nós temos o domínio da palavra, o conhecimento, a revelação, o Espírito Santo, o dom, mas nós não batemos na casa de ninguém perguntando: você quer fazer um estudo bíblico? Então, daqui para frente, nós vamos usar esse material para tudo. E aí, quando você chegar com determinadas pessoas, elas vão dizer: mas eu já tenho Jesus na minha vida. Aí você vai dizer: mas eu quero que você entenda como funciona a salvação. Então, você vai explicar aqui que todos os seres humanos precisam de salvação. Por quê? Segundo Romanos, capítulo 3, versículo de número 23, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sendo assim, a Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Preste atenção, o pecado separa a gente de Deus, mas não Deus da gente. Porque se você ler lá em Romanos, no capítulo 8, e você ler a partir do versículo 31, vai chegar no final, ele vai dizer assim mesmo, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, por mais que você seja um pecador, o pecado separa você de Deus, mas não Deus de você. Quem entendeu isso, diga amém. Então você vai explicar que como o pecado nos separou de Deus, nós precisamos de salvação. E não tem um que não tenha pecado. A Bíblia diz que ele olhou e não viu um justo, um sequer. Então é necessário que você entenda
que você precisa de salvação. Então, a Bíblia deixa bem claro que todos estavam perdidos e destituídos da glória de Deus. Romanos 6, 23 diz que, então, o salário do pecado é a morte. Aí você só precisa entender a diferença entre pecado e transgressão. Nós não vamos aqui dar o curso de soteriologia sobre a doutrina da salvação, mas nós vamos dar uma pincelada aqui para que você possa entender. Então, o pecado é quando você está andando no caminho errado. Essa palavra no grego é armátia, é errar o alvo. Você está andando na direção errada, contrário ao propósito que Deus tem para a sua vida, porque o Senhor nos predestinou para a salvação. É isso que está escrito lá em Efésios, capítulo 1, no versículo de número 5. A Bíblia diz que nós fomos predestinados para a salvação através da adoção em Cristo Jesus. Então, com isso, você precisa entender que nós, então, se nós fomos predestinados à salvação e estamos andando num caminho contrário, nós estamos pecando. A transgressão já é quando você conhece o mandamento bíblico e desobedece, mas você está andando no caminho certo, mas mesmo andando nesse caminho, você está fazendo algumas coisas erradas. Então, o pecado leva à morte. É isso que eu quero que você entenda. Então, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, nós precisamos conduzir as pessoas para o caminho da salvação. Aí eu falei semana passada que existem 3 etapas da vida cristã: porta, caminho e destino. Você pode ler isso lá em Mateus, capítulo de número 7, no versículo 13 e no versículo de número 14. Eu só estou repetindo aquilo que eu já falei na semana passada para que fique gravado e você possa revê-lo. E aí a Bíblia diz lá em Mateus 7, 13 e 14 que espaçosa é a porta, largue a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E a Bíblia diz que estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. E a Bíblia diz que são poucos os que vão encontrar, enquanto o outro caminho, a Bíblia diz que são muitos os que entram por ele. Então você precisa entender que existem etapas para que você possa entender a salvação. Então as pessoas estão andando no caminho largo, espaçoso, são muitos. Qual é o nosso dever para que a pessoa possa entender a salvação? É conduzir as pessoas desse caminho errado para o caminho certo. Aí eu expliquei que Jesus é a porta que precisa ser entrada. Para entrar nessa porta é necessário as pessoas aceitarem a Jesus. Por isso que a pessoa, ao falar para você que ela já tem Jesus na vida, não vai resolver, porque Romanos capítulo 10, versículo 9 diz assim: a saber, se com a tua boca confessares e em teu coração creres que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, então serás salvo. Porque com a boca se confessa para o testemunho, mas com o coração se crê para a salvação. Então Deus sonda o coração. A pessoa pode até chegar aqui à frente e dizer que quer aceitar Jesus, mas se no coração dela ela não quer isso, ela vai ser salva? Não. Então, para passar por essa porta é necessário a confissão, mas também crer no coração. Uma vez você passando pela porta, aí a Bíblia diz que também o caminho é Jesus. João capítulo 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, que é o destino, a não ser por mim. Então o nosso dever, fazer a pessoa entender a salvação, tirá-la desse caminho errado para colocar no caminho certo, mas que primeiro ela precisa atravessar pela porta, aceitando Jesus como Salvador, depois trilhar esse caminho, e esse caminho precisa agora se desfazer de um monte de coisa que nós trazemos do mundo. Então eu citei aqui que John Wesley, ele diz que a conversão tira o cristão do mundo, mas é a santificação que tira o mundo de dentro do cristão, porque você sabe, nós estamos estudando agora a lição de Ezequiel na Escola Bíblica Dominical, e nessa lição que nós estudamos no capítulo 3, foi falado sobre as idolatrias que o povo de Israel tinha, e o Senhor diz em visão para Ezequiel, ele estando lá na Babilônia, leva ele lá em Jerusalém, para mostrar as abominações que estavam sendo feitas no templo. E ele disse: quebra a parede, tu vai ver o que eles estão fazendo. 70 anciões que tinham um monte de bicho pintado lá na parede. Onde foi que eles aprenderam a cultuar os animais? Lá no Egito. Por isso que a Bíblia diz que o povo de Israel saiu do Egito, mas o Egito nunca saiu do meio do povo de Israel. Você que veio do mundo, a pessoa que veio com vícios do mundo, se ela não entrar nesse caminho para o processo da santificação, o mundo nunca vai sair de dentro dela. Quem entendeu, diga amém. Então, você precisa fazer com que a pessoa entenda o que é a salvação. Não é simplesmente abrir a boca e falar alguma coisa, não é simplesmente dizer que tem Jesus no coração, porque o salário do pecado leva a pessoa à morte. Que morte? A morte espiritual. E eu expliquei que essa palavra no grego é thanatos, que separa a alma do corpo e separa o homem eternamente
de Deus. Então, nós vamos ter 2 tipos de morte, e Apocalipse fala da segunda morte. A primeira morte é que vai separar você do seu invólucro de carne. A segunda morte vai separar você eternamente de Deus. Todas as pessoas que escrevem sobre o inferno, que tiveram visão do inferno, eles dizem que o maior temor deles não é os demônios que você pensa que estão no inferno, é a separação eterna de Deus. Hoje, enquanto o dia chamado hoje, é dia de salvação. Passou para a eternidade, a Bíblia diz que depois da morte segue-se ao juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Uma vez você indo para o juízo, se você morreu salvo, aí sim você vai ser salvo eternamente, mas se você morreu em pecado, você vai estar eternamente separado de Deus, e as pessoas não entendem isso, e você vai mostrar isso através aqui do discipulado, entendendo a salvação. Então, ele diz aqui depois, esta condição foi resultado do pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Aí você pode voltar a essa história lá do livro de Gênesis, quando os nossos primeiros pais desobedeceram a Deus. Deus deu uma ordem, preste atenção, e eu quero que você entenda isso, porque quantos pecados está revelado na Bíblia de Adão e Eva? Quem sabe me dizer? A Jamile, respondeu, quantos? 1. Preste atenção. Adão e Eva, a Bíblia diz que o único pecado que eles cometeram foi que Deus deu uma ordem para eles, que eles não poderiam comer da árvore que estava no meio do jardim, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. De todas as outras árvores do jardim, eles poderiam comer, até da árvore da vida, se eles quisessem. Deus não proibiu, mas eles foram lá e fizeram justamente o que Deus ordenou que eles não fizessem. O Senhor disse, no dia em que dela comerem, certamente morrerás. Eles não morreram fisicamente, essa morte foi espiritual, essa separação, eles se separaram de Deus, tanto é que agora Deus vai chamá-los a viva voz, dizendo, Adão, onde estás? Porque ele havia se separado, ele não estava mais no lugar que Deus havia colocado, e nós demos uma série de mensagens, falando, somos todos sacerdotes, e eu expliquei que é a chamada que Deus está fazendo para a nossa posição original. Então, Adão e Eva só cometeram um pecado, que destruiu toda a humanidade, acabou com tudo, um único pecado, irmão, que Deus amaldiçoou a serpente, que Deus amaldiçoou a mulher, que Deus amaldiçoou o homem, e que Deus amaldiçoou a terra. O Senhor disse, maldito é a terra por tua causa, agora com o suor do teu rosto, tu vai comer o teu pão. Agora eu pergunto para vocês, quem aqui já pecou mais de uma vez? Não, só levanta a mão quem já pecou mais de uma vez. Ah, irmão, você acha que o negócio vai ser diferente para você? O negócio é mais sério que você pensa, irmão. Se por causa de um erro, um pecado, Deus condenou toda a humanidade, a Bíblia diz que por um pecado de seu homem a morte passou a todos os homens. Aí você aí, irmão, tem quilos de pecado, são trocentos, e acha que não vai chegar o juízo disso? Você ainda pergunta por que você está sofrendo? Aí a Bíblia fala assim mesmo, do que se queixa o homem? O homem se queixa dos seus próprios delitos, dos seus próprios... Ah, irmão, então não se queixe mais, porque Deus é justo quando Ele faz o seu juízo. Aí você vai relembrar com essas pessoas o que aconteceu com os nossos primeiros pais. Eu contei uma historinha aqui no passado, na semana passada, sobre esse negócio, que se eu tivesse lá, eu não teria feito isso. Você, com certeza, teria feito. Aí ele fala aqui, posteriormente, dos nossos próprios pecados, ou seja, além dos pecados deles, agora, dos nossos pais, Adão e Eva, agora nós cometemos os nossos próprios pecados. Por isso, se nós não aceitarmos Jesus, vamos morrer nos nossos pecados. E aí a Bíblia diz aqui no livro, na carta que eu li de Efésios, capítulo 2, versículo de número 8, que Jesus veio para resolver a situação do pecado. Esse estado é chamado de morte espiritual, a morte da alma, que se caracteriza por estar separado de Deus nesta vida. A fim de que não morrêssemos eternamente, Deus enviou Jesus para eliminar na vida de quem crê os efeitos do pecado dos nossos primeiros pais. Aí a Bíblia diz lá, em 1 João, capítulo 3, versículo de número 8, que Jesus Cristo, Ele veio em carne para desfazer as obras do diabo. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Porque se Jesus não viesse, nós estaríamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. É o que a Bíblia fala aqui mesmo,
em Efésios capítulo de número 2, que eu li o versículo de número 8 em diante, mas no versículo 1 ele fala assim mesmo: e nos vivificou, estando vós mortos em ofensas, em pecado, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Aí ele fala: pela graça sois salvos. Então não tem mérito seu. A salvação não é obra meritória. Não tem nada que você poderia fazer para entrar na porta da salvação. Quem fez isso por você foi Jesus. Você precisa explicar isso para essas pessoas. Elas precisam entender a salvação. Então aqui não é só uma leitura de texto que você vai fazer para ela. Você precisa entender isso para explicar para essas pessoas poderem entender o processo da salvação. Ok? Então isso foi o que nós falamos aí na semana passada. Agora nós vamos aqui para o ponto 2. Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo para salvar a alma humana da morte eterna. João capítulo 3, versículo de número 16, que diz: porque Deus... vai ficar vergonhoso no vídeo isso. Vamos lá. João capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus... Amém. Graças a Deus, porque nós ensinamos que a Bíblia fala lá no texto de Mateus, capítulo 28, no versículo 19 e 20, que é o tema não só do nosso congresso, mas o propósito da nossa igreja, que é ganhar, discipular e enviar, que quando o Senhor disse: e indo fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar. Porque não adianta só ensinar, senão guardar, porque as pessoas não conseguem guardar mais nada, porque a sua mente está cheia de um monte de coisa hoje, principalmente do TikTok, porque são 200 vídeos que se assiste num dia, porque é vídeo de 30 segundos, e tem gente agora, irmão, que o que tem na mente é só essas coisas, não consegue mais guardar a palavra do Senhor. Então, quando você guarda, aí nesse momento você consegue fazer como esta igreja ensinada, que recita o versículo que está guardado no coração. Quantos podem dar glória a Deus? Então note que a salvação é para aqueles que creem em Jesus. Então preste atenção também quando você for ensinar para essas pessoas, porque nós às vezes deixamos o fardo muito pesado, principalmente para as pessoas que não conhecem a palavra do Senhor. Então o versículo diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Acabou a exigência, não tem mais nada. Deus não exige mais nada de quem quer entrar para a porta da salvação. É a primeira etapa da vida cristã, entenda isso. Nós colocamos muita exigência para as pessoas, para que elas possam entrar na porta da salvação, que ela precisa isso, que ela precisa aquilo, que ela precisa, a gente ingessa as pessoas, coloca um peso muito grande. Não existe isso no Evangelho, irmão. A Bíblia diz que nós temos que nos arrepender e crer. Então, se a pessoa crê em Jesus, ela já tem o que é necessário para que ela possa entrar na porta da salvação. Então, esqueça o resto. Porque quando se prega o Evangelho, eu ensinei aqui que as pessoas querem pregar o Evangelho assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho para aquele que está lendo a Bíblia, aquele que está orando, aquele que está chorando, aquele que está jejuando, aquele que está indo para o culto, todos os dias, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí a pessoa fala: eu não aguento fazer tudo isso. Então, se ele é cachaceiro, ele vai dizer: me deixa aqui com o meu tubo de cachaça, que eu estou bem melhor. Porque o Evangelho é muito pesado, do jeito que se prega, mas nunca Jesus ensinou a pregar o Evangelho dessa maneira. Por isso que eu digo sempre que a gente faz a coisa certa da maneira. Agora a gente tem que aprender a fazer a coisa certa da maneira
Ah, você crê? Eu creio. Então, o resto é com Jesus, irmão. Quem transforma, quem liberta, quem cura, quem salva, é o Espírito Santo. Essa obra não é sua, irmão, esqueça isso. Deixa que todo o processo de libertação, transformação, quem vai fazer na vida das pessoas é o Espírito Santo de Deus. Só conduza ele no caminho, deixa o resto com Jesus. Eu já ensinei aqui que em Mateus capítulo 16, versículo de número 18, o Senhor disse para Pedro: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Então quem edifica a igreja? Quem edifica a igreja? Qual foi a ordem que ele deu para a igreja? Ide, fazei. Então a ordem é para a gente fazer discípulo e ele edificar a igreja. Nós estamos invertendo as coisas, irmãos. Nós queremos edificar a igreja e queremos que Jesus faça porque a gente ganha as pessoas, deixa a gente vir. Cuida dele, Jesus. Discipula ele. Porque a gente está fazendo isso? Não, irmão. Aí a gente quer estar edificando a igreja. Não, irmão. Vamos fazer a coisa certa da maneira certa. A gente faz o discípulo e quem edifica ele é o Espírito Santo. Quantos concordam com isso? Diga amém. Pastor, não gostei muito, mas é assim que a Bíblia ensina. Terceiro, a fé pessoal exclusivamente em Jesus Cristo é o único meio pelo qual podemos ser. Não tem outra maneira, irmão, de ser salvo. Tem que ser através da fé. Se não tiver fé, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu acho que Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 6 ou é o versículo de número 8? Veja aí, por favor, alguém me ajude, que às vezes, Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 6, que diz que sem fé é impossível lhe agradar. Então, para que haja salvação, precisa que a pessoa confesse. É por isso que toda vez que uma pessoa aceita Jesus, eu desço e faço ela repetir com a boca dela, e eu pergunto para ela: você quer realmente aceitar Jesus? Porque às vezes a gente traz a pessoa empurrada e ela não quer fazer isso, sim ou não, irmãos? Então eu também vou fazer umas modificações aqui no Templo Monte Tabor. Falei para vocês que depois do congresso nós íamos mudar algumas coisas. Primeiro, a gente está demorando, você vê que a gente está demorando mais tempo agora para esperar a pessoa vir, porque muitas vezes a pessoa está com vergonha. Sabe o que eu aprendi? Sabe como fica melhor? É assim, nós vamos deixar um monte de gente preparado aqui, e eu quero fazer isso com cada departamento. E eu queria usar os jovens também, sabe por quê? A gente nem recebe as pessoas, a gente só fala: seja bem-vindo. Agora, como acabou a pandemia, eu quero que no próximo culto, quando a gente falar: irmão, levanta a mão quem está nos visitando, ok, levanta aí, jovem, olhe para o pessoal lá, ok. Aí quando a gente terminar, os jovens vão lá cumprimentar as pessoas. Por que os jovens? Porque eles têm mais disponibilidade para andar, levantar, sentar, eles gostam de fazer isso, sim ou não? As irmãs que não podem estar levantando, sentando toda hora. A outra coisa que nós vamos fazer, irmãos, como eu vejo que as pessoas têm muita timidez, no último culto veio um jovem, eu perguntei: por que você demorou tanto? Eu estava com vergonha, pastor, porque as pessoas têm esse corredor aqui para enfrentar e vir na frente de todo mundo. Você acha fácil porque você está aqui, mas se você for num lugar estranho e se expor na frente de todo mundo, é um negócio muito difícil isso. Então, qual é a próxima estratégia que eu quero usar? Eu vou perguntar: você quer aceitar Jesus? Pode levantar a mão, você pode aceitar Jesus aí no seu lugar, só levante a mão. Aí quando ele levanta a mão, vai lá, obreiro, ora por ele lá, faz ele confessar o nome de Jesus, e aí a nossa acolhedora vai lá pegar o nome dele. Quantos concordam com isso? Diga amém. E aí fica mais fácil, ele lá no lugar dele só levantar a mão que ele quer aceitar Jesus, sim ou não? A gente demora para entender as coisas, né, irmão? Mas eu falei que depois do congresso nós vamos fazer algumas modificações para que a gente possa crescer em nome de Jesus, amém? Então eu li aqui para você em Efésios capítulo 2, versículo 8, e a Bíblia diz: porque pela graça sois, mediante tem que ter esse elemento, senão não tem salvação. A salvação, ela é pela graça, mas ela não é de graça, irmão. Você também precisa fazer a pessoa entender isso, porque as pessoas pensam que a salvação, por ser pela graça, que ela não, tem um preço a ser pago por isso. Tanto é que em Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 28, Jesus diz assim: vinde após mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas ele fala: tomai sobre vós o meu
jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo, então tem um jugo, tem um fardo na vida cristã, tem ou não tem, irmão? Então eu não posso dizer que o negócio é de graça, não é de graça, é pela graça. Aí Jesus também diz que quem quiser vir após mim, não é obrigatório, mas ele fala, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se e siga-me. Isso todo dia. Tem que haver uma renúncia pessoal do seu ego, das coisas que você acha que está certa, para que você possa viver na vida cristã. Então, na hora que você for falar, para que a pessoa possa entender a salvação, isso também precisa ser explicado. Então, ele fala que não é por nossos esforços, virtudes ou desejo, ou não por cerimônias ou tradição, nem pela mediação de outra pessoa que esteja na terra ou no céu, mas somente por Jesus Cristo é que podemos ser salvos. Então não existe outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, homem. É isso que a Bíblia diz. Então não adianta a pessoa aí com João, com o Paulo, com o Pedro, com o Antônio, com a Maria, com a Francisca, não vai resolver. A Bíblia diz, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom? É dom? Irmão, esse negócio vem de Deus, não vem de pessoas. E as pessoas precisam entender isso, porque tem muita gente que está preso em tradições, em cerimonialismo e em religiões. Quarto, a salvação é uma ação operada por Deus através do Espírito Santo. Então você precisa explicar para a pessoa rapidamente o que é a Trindade. Essa palavra não existe na Bíblia, mas o nosso Deus, ele consiste em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o Pai está no céu, o Filho veio na terra, e agora quando ele subiu, que ele morreu e ressuscitou, é o Espírito Santo que está atuando no seu lugar. Então Jesus disse, olha, é necessário que eu vá, porque se eu for, o Consolador virá. Por isso que Jesus falou lá no final, no versículo de número 20 do capítulo 28, ele fala, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Como é que ele está conosco? Através da pessoa agora do Espírito Santo. Eu sei que é muito difícil para uma pessoa que não entende da Bíblia entender esse negócio de Trindade, de Pai, de Filho e de Espírito Santo, que consiste num único Deus. Mas você pode explicar para ele através do ovo. O ovo é um ser único, um elemento, só que ele é dividido em casca, em clara e em gema. Os 3 estão compostos, mas formam um único ovo. A palavra Deus é dirigida para essas pessoas, mas eles são em 3 pessoas distintas, tá bom? Aí, agora, a fé é operada através do Espírito Santo. Então, a salvação é uma ação operada por Deus através do Espírito Santo, que é o que está conosco. Tal processo ocorre no íntimo da pessoa que se arrepende e crer no Evangelho. Então a Bíblia diz, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que agora aquele que está em Cristo é uma nova... isso é uma ação do Espírito Santo, isso é chamado de conversão, é um processo de transformação que acontece no momento em que essa pessoa confessa e acredita no seu coração pela fé. Então acontece um processo imediato de transformação, ele deixa de ser aquela velha criatura e passa a ser uma nova criatura. Aquele que está em Cristo agora é nova criatura, as coisas velhas se passaram, então tudo se faz novo. A partir daquele momento, Deus não leva mais em consideração o tempo da ignorância, que aquela pessoa não conhecia, não sabia da salvação, não entendia dessas coisas. Aquilo que ela fez, por mais que ela tenha matado, roubado, estuprado, feito todo tipo de pecado condenável, agora quando ela aceita Jesus, todo esse passado dela é apagado do juízo de Deus. Talvez não seja do seu, viu, irmão? Mas do de Deus, porque o Senhor fala, olha, dos teus pecados não me lembrarei mais. O Senhor diz que Ele joga no mar do esquecimento. Deus é o único ser no universo que tem o poder de esquecer o que Ele quer. Você não tem esse poder. O que a gente ensina é você fazer a ressignificação, suplantar as coisas boas em cima das coisas ruins.
de tal forma que, como isso é o que está no seu coração agora, você não fica mais lembrando daquele seu passado de dor. E agora o que você lembra é dessa nova criatura que você se torna. Mas Deus faz isso de maneira milagrosa. Então, os que estão em Cristo são novas criaturas, as coisas velhas se passaram, tudo começa a se fazer novo. Para Deus e para você. Porque Ele não olha mais para o seu pecado, Ele olha agora para o sangue do seu Filho Jesus Cristo, que justificou você do seu pecado. Então, para Deus, agora você se torna uma pessoa justa, não pelo seu mérito, mas pelo mérito de Cristo. Quantos entenderam isso? Amém? Eu quero ler aqui para você esse versículo que está aqui no Evangelho de Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 15, vamos ler junto aqui, porque eu estou só citando, e a minha esposa diz que eu sou que nem uma metralhadora, e aí eu sei que às vezes você não consegue me acompanhar. Mas não se preocupe, agora você entra lá nos nossos canais e vai lá, coloca lento, slow motion, e aí você vai lá e revê de novo, e volta, e vê de novo, e volta, e vê de novo, até você aprender. Vamos lá, diz assim: e dizendo, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então eu já ensinei aqui para esta igreja que é ensinada, que o processo do perdão começa com o reconhecimento, o arrependimento, a confissão, e aí entra o perdão. Só que isso é para as pessoas que agora já conhecem as Escrituras. Para quem não conhece, Deus só exige que ela se arrependa. E a gente pergunta, você está arrependido dos seus pecados? Se você tem uma oportunidade de se livrar dele, é claro que você se arrepende. Então já vimos que a salvação é um dom gratuito recebido pela fé e não por mérito. Então eu expliquei que quem entra pela porta da salvação não existe mérito nenhum para entrar por ela. A única coisa que Deus exige é que você creia nele, e só pode crer se for pela fé, não tem outra forma de você crer no Salvador. Quinto, toda pessoa que se arrepende de seus pecados e crê em Jesus Cristo tem a vida eterna e por isso tem firme certeza da salvação. Então olha só, se arrependeu, creu, entrou no processo da salvação. Passou pela primeira etapa, agora é a segunda, que é a caminhada na vida cristã. E agora passa a ter a certeza da salvação. Esse negócio é tão maravilhoso que, eu não sei se você se lembra, mas quando eu aceitei Jesus, eu senti uma coisa que a Bíblia chama de alegria da salvação. Sabe aquela tristeza que você vivia, aquela coisa que você tinha, quando você aceita Jesus, entra uma alegria no teu coração, que te dá uma motivação, e aí você sai aí batendo de porta em porta, falando agora o que Jesus fez na tua vida, para a vida das pessoas. Talvez você não tivesse coragem de fazer isso antes, mas quando você aceita Jesus, entra essa motivação espiritual, essa alegria da salvação. Eu me lembro que eu aceitei Jesus com 14 anos, e eu já trabalhava, e eu entrei de férias, e eu disse, Senhor, eu quero te dar os meus 30 dias de férias, o que é que eu posso fazer? E eu saí batendo de porta em porta. Eu não sabia pregar o Evangelho, irmão. E para pregar o Evangelho não existe teologia, irmão, só existe um desejo no seu coração por amor às vidas. E eu batia na casa das pessoas, e as pessoas diziam, o que é que você quer? Eu disse, eu quero lhe falar de Jesus. O que é que você quer me falar de Jesus? Eu quero te falar o que Ele fez na minha vida. O que foi que Ele fez na tua vida? Ele transformou a minha vida. Aí a pessoa ficava assustada. Era só isso. Tem teologia nisso, irmão? Não tem teologia, irmão. Então é isso que eu quero que você entenda. E aí você tem essa convicção da salvação. Aí a pessoa perguntava assim, vocês dizem que vocês são salvos do quê? Eu falo, da condenação que está para vir. O juízo de Deus vai chegar sobre a face da terra, depois da morte segue-se ao juízo. Nós já estamos salvos desse juízo, porque já entregamos a nossa vida para Jesus, e Jesus sofreu a condenação e o juízo de Deus no nosso lugar. Aí aqui em João, capítulo 11, versículo de número 25, o Senhor fala, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, e todo aquele que vive e crê em mim, esse nunca morrerá. Não é da morte física, ele está falando, mas da morte espiritual eterna. Esse nunca mais vai se separar de Deus. E eu tinha 14 anos, e eu já pregava o Evangelho desse jeito,
Por quê? Porque foi assim que eu aceitei Jesus. Ninguém veio pregar o evangelho para mim, ninguém bateu na porta da minha casa, olha, eu quero evangelizar você. Não, não foi assim. Eu tinha um amigo, já contei aqui nessa igreja, que desde pequeno nós dormíamos juntos na mesma casa, chamava a mãe dele de tia, ele chamava minha mãe de tia, crescemos desde os 7 anos até os 12 anos, parece irmão grudado. Por isso que a Bíblia diz que amigos que são mais chegados que um irmão. Só que quando chegou aos 12 anos, veio um grupo menudo, e ele foi dançar nesse grupo menudo, que eu sei que muita gente jovem aqui não sabe nem o que é isso, mas ele foi lá, um grupo que veio de Porto Rico, que colocava uma fita vermelha na cabeça e dançava dizendo, não se reprima, não se reprima, não se reprima. Pensa um negócio para fazer sucesso. E o meu amigo Jorge foi dançar agora, fazer esse grupo menudo aqui em Belém. E aí ele foi o cavalo do cão, irmão. Virou o Zetel. Começou a beber, se prostituir, chamar palavrão, coisa que nunca nós fizemos quando criança. Nós não tivemos essa educação. E aí ele se perdeu no mundo, bebia que ficava caído com a boca aberta, cheio de formiga no meio da rua. E a minha mãe disse, eu não quero mais você com esse rapaz. Ele se desviou para coisa ruim, e eu não quero você com ele. Só que um certo dia, passado um tempo, eu estou sentado na porta da minha casa com a minha mãezinha, e aí lá vem o Jorge agora, de paletó, de gravata, com um sorriso bonito que ele tinha, que acendia o rosto dele, dando boa noite para as pessoas, benção tia, oi Emerson, e aí passou direto. Era uma quarta-feira, e na igreja que eu me congregava, o culto era segunda no tempo central, quarta na igreja, sexta na igreja e domingo na igreja. E aí quando foi na sexta-feira ele passou de novo, e quando ele passou dando boa noite, todo feliz, falando com as pessoas, eu chamei ele, e disse, Jorge, o que foi que aconteceu na sua vida? Ele só olhou dentro dos meus olhos e disse, Jesus transformou a minha vida. Pensa numa palavra poderosa, irmão, que aquilo foi lá dentro de mim. Eu tinha 14 anos, eu não tinha o senso de pecado que nós temos hoje, mas eu disse, olha, então eu quero que Jesus transforme a minha vida também. Ele disse, então vem comigo para a igreja. E daquele dia que eu fui, nunca mais saí, irmão. Não teve teologia nenhuma, irmão. Você tem muitos testemunhos para contar para as pessoas, para dizer o que Jesus fez na sua vida, porque você tem agora a convicção, a certeza da salvação em Cristo Jesus. Então a nossa segurança e permanência em Cristo, depois de salvo, não depende da nossa capacidade, mas da nossa fé e confiança em Jesus, pois Ele tem cuidado de nós. Vamos ler aqui Filipenses capítulo 1, versículo de número 6. Essas referências estão aí na sua Bíblia, tá, querido? Diz assim, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, há de aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo. Analise de acordo com as palavras de João, no capítulo 6, no versículo de número 47. Vamos lá. Evangelho João, capítulo de número 6, versículo de número 47, que diz assim, na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Olha só o poder de se crer no nome de Jesus. Então, aqui na sua revista está escrito, há lugar, está faltando um não aqui, não há lugar para dúvidas em relação à experiência da salvação. Uma vez você tendo se encontrado com o Salvador, tendo aceitado, a alegria da salvação entrando no seu coração, tudo muda na sua vida, a ponto de você passar a fazer coisas que você nunca tinha feito antes para testemunhar do amor de Deus. Eu ganhei muitas almas para Jesus, sem ter feito um curso de teologia, sem ter lido a Bíblia toda, não tinha lido a Bíblia toda, só falando daquilo que Jesus tinha feito na minha vida. E muitas pessoas abriram a porta da sua casa para me ouvir. Agora imagine, irmão, você com esse material que está elaborado, mostrando todos os pontos, e você chegar, sentar com uma pessoa, explicar, ler as referências para ela, para que ela possa entender a salvação. Fica mais fácil dela aceitar Jesus, sim ou não?
Então eu quero que esta igreja comece a se comprometer, porque nós precisamos fazer o nosso trabalho que Jesus nos deu. Durante esse congresso foi falado demais sobre esse compromisso. Nós ensinamos aqui também na terça passada, que dos verbos que estão lá, no versículo 19 de Mateus capítulo 28, 3 estão no gerúndio, que é um verbo em movimento, e indo, aí você tem que continuar batizando, e você tem que continuar ensinando, mas ele fala, o único imperativo, a única ordem é, fazei discípulos. Então, para fazer discípulos, agora, nós da Assembleia de Deus em Coraci, estamos nos organizando de forma sistemática, e estamos dando para você aqui subsídios, para que você possa ler na sua Bíblia, começar a ler referência, para quando você for ensinar, você já saiba do que está sendo feito. Quem entendeu, diga amém. Eu não vou entrar na próxima lição, que agora é entendendo a salvação. Mude aí, já está aqui, pode passar. Conhecendo o Salvador. Então a gente vai ensinar a próxima lição, que agora você entendeu a salvação, agora você precisa conhecer a história do Salvador. A gente vai fazer isso na próxima terça-feira. Eu voltei para que desde o começo as lições possam ficar gravadas e você possa ter acesso e revê-la. Mas aprendemos alguma coisa hoje, sim ou não? Então você vai aplicar isso, e já tem pessoas que já estão sendo discipuladas agora por essa revista, e já vai chegar ao batismo. Quero dizer para você que o nosso batismo já está marcado no nosso calendário, é no último domingo do mês de dezembro. Eu vou mostrar aqui a data para você, para que você possa fazer como eu fiz. Já ganhei minha alma, já batizamos, já estou discipulando esta pessoa, e eu quero que você faça a mesma coisa. Quero que você ganhe a sua alma, quero que você discipule, leve ela ao batismo e continue ensinando. Então nós vamos ter aqui no dia 25, o nosso batismo vai cair no dia do Natal, vai ser domingo Natal, né? Dia 25 de dezembro. Eu vou só confirmar aqui também no calendário da igreja, para que você possa se preparar e levar a sua alma ao batismo. O nosso batismo agora, ele também é de forma coletiva, ele não é mais individual. Nós poderíamos fazer isso individualmente, agora o pastor quer que faça coletivamente, levamos todas as almas para ser batizadas num único lugar. Então o batismo está aqui marcado, realmente, só que o batismo está marcado aqui para o dia 18, não é no dia 25, então vai ser no dia 18 de dezembro, porque teve um batismo que foi no dia de Natal, e muitas pessoas não foram batizar, por isso ele antecipou. Então, vamos lá, o batismo está marcado para o dia 18 de dezembro, domingo às 8 horas, lá na chácara da igreja, lá do lado da Rosa de Saron, área 10. Então você vai ter um tempo para ganhar uma pessoa e levá-la ao batismo através do discipulado. Essa lição aqui são 18 lições que começam entendendo a salvação, conhecendo o Salvador, vivendo a nova vida em Cristo, a identidade da nova vida, o desenvolvimento do novo ser em Cristo, recursos para o crescimento, conhecendo a Bíblia, a palavra de Deus, crescendo para o serviço produtivo, a adoração em comunhão, as 2 ordenanças, o batismo no Espírito Santo, conhecendo a igreja, a Assembleia de Deus, a origem da Assembleia de Deus, a estrutura da Assembleia de Deus, a igreja local, a nova criatura e a contribuição, a santificação, e a última lição é o batismo. Então você pode fazer o seu discipulado em 1 hora, uma vez na semana, 2 vezes na semana, vai depender do seu discipulador, qual o tempo que ele tem, a pessoa que você vai discipular. Só que o que eu quero dizer para você é que você não se esconda mais atrás da sua vocação. Eu quero que você entenda, eu já ensinei aqui, mas eu vou dar uma série desse livro, porque eu preguei isso na segunda-feira, que é do Sky Getane, Vida com Deus. Eu vou falar do último postulado, mas eu quero dizer para você que não confunda o serviço que você faz para Deus com a sua vida com Deus, porque Marta e Maria, 2 irmãs, quando Deus entra em pessoa na casa dela, uma corre para a cozinha, que é a Marta, e a outra fica lá aos pés de Jesus. Aí
ela estava preocupada com o que Jesus ia comer, e ela foi preparar a comida, porque não era só Jesus andava com 12 pessoas, mais um monte de mulher, então era muita gente, e aí ela vai preparar, só que ela fica incomodada, porque ela está trabalhando sozinha, e a Maria está lá só ouvindo o que Jesus está falando, e ela reclama para Jesus: Senhor, tu não te incomoda que só eu sirva enquanto ela fica aí? Aí o Senhor repreende ela, diz: Marta, Marta, você está muito ansiosa com as coisas dessa vida, uma só é necessária, e Maria escolheu a melhor parte, isso não lhe será tirado. Quem escolhe ter vida com Deus, isso nunca vai ser tirado de você, querido. Ah, pastor, mas Jesus precisava comer, quem ia fazer comida? Irmão, você acha que um Deus que ressuscita um homem de 4 dias, que multiplica pão e peixe, que transforma água em vinho, está preocupado com o que vai comer, irmão? Nós é que temos essa preocupação. Só que aí tem algumas pessoas na igreja que são zeladores, porteiros, secretários, tesoureiros, ornamentadores, dirigentes, líder de departamento, que acha o que ele está fazendo já é o serviço dele para Deus, já é a vida dele com Deus. Mas eu quero dizer que secretária, tesoureiro, porteiro, ornamentador, pessoal da manutenção de obra, viu, irmão? Diácono, presbítero, todo mundo tem que ganhar uma alma, discipular e levar ao batismo, porque a Bíblia diz lá em João capítulo 15, que o galho que está ligado na videira, que não dá fruto, ele vai ser? Irmão, então não apareça sem fruto diante de Deus. Aí tem um hino, eu não me lembro o nome, que diz: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus me apresentar? Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Então não se esconda atrás do que você faz, porque o que você tem aí não é vida com Deus, é um serviço para Deus. Quem tem vida com Deus, a Bíblia diz que esse dá muitos. Então está na hora da gente acordar para essa realidade. Amém, queridos? Que Deus abençoe.